sei se eles chamam à tarde ou de noite, que o programa está indo ao ar à noite, né? Quero agradecer também aos nossos apoiadores, Drogaria Catarinense, 100 anos, uma belíssima história. E ótimo, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia também conosco, a Fullport, uma empresa de São Francisco do Sul, que tem aí tecnologia para todo o mercado internacional de importação e também exportação. Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, você sabe, né? Na Zibel você vai encontrar uma super equipe lá para que você possa ter o melhor negócio no ramo imobiliário. Agora não sei se eles chamam de coronel ou eles chamam de comandante, Jeffrey. Fique bem à vontade, né? Dizer que é uma grata satisfação renovada, né? De estarmos aqui mais uma vez interagindo, desejar um bom dia, dia tem 24 horas, uma boa noite, né? Em razão de que estamos falando com um público que vai nos ouvir durante a noite e deixar aqui, né, a nossa mensagem daquilo que fazemos, daquilo que provemos. É sempre muito bom poder estar interagindo contigo, Sérgio. Para quem não conhece muito bem a estrutura da Polícia Militar aqui em Joinville, hoje nós temos um comando central da região, nós temos também os batalhões, enfim, quantos militares nós temos aqui na cidade de Joinville e depois na região? É importante a gente entender que a Polícia Militar, em termos operacionais, ela se divide regionalmente, por regiões que são coordenadas pelo subcomandante-geral e comandadas pelo comandante-geral. Essa estrutura aqui em Joinville conta com uma região de Polícia Militar que já fez parte daquilo que são duas regiões hoje. A 5ª Região de Polícia Militar já foi formada por 5 batalhões de Polícia Militar, ou seja, o batalhão de Jaraguá do Sul e o batalhão de São Bento do Sul. É uma coisa só. Isso, mais o batalhão do 27º Batalhão que fica em São Francisco do Sul, o 17º Batalhão na área sul de Joinville e o 8º Batalhão de Joinville, principalmente a área norte, até Garuva e Itapuá. E quantos homens abriga-se hoje sobre esta região e a cidade de Joinville? Na realidade, hoje nós temos a 5ª Região de Polícia Militar, tão somente, que é formada por 3 batalhões: São Francisco, Joinville Sul e Joinville. Esse efetivo é hoje cerca de 700, 800 homens, em todos esses municípios, comportados também cavalaria, Central Regional de Emergência, Companhia de Patrulhamento Aéreo, Companhia Ambiental, ou seja, são as estruturas que nós temos de Polícia Militar que estão à disposição dessa região. E o 8º Batalhão, que é este batalhão do qual nós fazemos parte, que é o senhor comandante? Estamos comandando atualmente, ou estamos comandantes nesse momento, compreende a Companhia de Patrulhamento Tático, que compreende toda a Joinville e a região de Polícia Militar, prestando apoio inclusive às regiões adjacentes, compreende a Companhia do Parque de Pirabiraba, que fica hoje em frente ao Parque Perini, compreende a 2ª Companhia, que é o Aventureiro, e mais os municípios do entorno, que é Garuva e Itapuá. Em Itapuá nós temos um pelotão que é comandado por um oficial, que é o Tenente Lima, que também é responsável por Garuva. Então essa é a nossa estrutura básica hoje. Tu falasses que existem as estruturas físicas e também as volantes, os automóveis e motos, enfim. Muito tempo atrás as pessoas queriam, perto de casa, aquele local, né, aquele abrigo, aquele posto de polícia. Com o passar do tempo, cada vez menos. Cada vez mais motos, cada vez mais carros. Isso é uma questão de economia ou é uma questão de tática? Na realidade, eu entendo até que seja uma questão de tecnologia. Porque o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos um efetivo muito maior do que nós temos hoje, só que nós tínhamos um efetivo que privilegiava determinadas áreas. Ou seja, existiam determinadas comunidades que tinham lá uma base policial que, em sua época, trazia uma sensação de segurança para aquela comunidade em si. E o que essa base ela tinha? Ela tinha um local onde podia ser lavrado
o boletim de ocorrência, onde a pessoa de bate-pronto teria um policial lá que iria lhe dar a resposta, e dali saía a guarnição de rádio patrulha para atender a ocorrência propriamente dita. Certo. Então esse conceito se modificou e muito, porque primeiro, um policial em uma base, ele se traduz um policial que cuida de uma edificação. Certo. Já Tá fixo ali, né? Exatamente, já que nós não temos hoje o conceito de polícia estática. Aciona, ela sai da base e vai para um determinado local. Através dessas câmeras, enfim, né? Hoje nós temos uma guarnição volante, ou seja, o policial ele não sai do quartel, ele está o tempo todo na rua. As guarnições estão sempre se movimentando de acordo com o índice criminal. Ela tem uma programação pré-estabelecida, da onde ela está, ela vai ao local onde existe o confronto ou existe o problema. Certo. E na realidade, o ideal é que o policial já esteja no local onde possivelmente essa ocorrência vai ser gerada. Ou seja, é uma medida de antecipação. Nós trabalhamos uma polícia preventiva. Consequentemente, a tendência é que as bases venham a cair por terra e as bases móveis, as guarnições móveis, sejam cada vez mais estimuladas e incentivadas. Até porque hoje, ao contrário do que se tinha até bem pouco tempo, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial, ele não se dá mais fisicamente através de formulários. E em determinados momentos, algumas ocorrências levavam mais de 11 formulários a serem preenchidos pelo policial. Agora militar. vai lá o tablet. Hoje ele tem um tablet, ele vai lá, ele gerencia a ocorrência e ele consolida essa ocorrência que já vai estar à disposição tanto do oficial que é responsável por ele, como para as outras instituições que forem necessárias à continuidade desse trabalho, devidamente consignada e cuja Economiza tempo, economiza papel. Cuja cópia já está de bate pronto para aquele que assinou. Mas tu falasses que a frota é distribuída de acordo com o número de ocorrências ou nas áreas que vocês têm mais crimes, né? O mapa do crime. Qual é esse mapa hoje? Onde é que vocês têm mais policiais por conta do número de ocorrências? Na realidade, como eu disse, as companhias que formam este batalhão, elas são também setorizadas por área. Cada área tem um capitão, tem um oficial ou um tenente que é comandante responsável por essas áreas. Área que justamente por áreas de bairros. Exatamente, exatamente. Já a companhia de patrulhamento tático é um pouco diferente. Ela não tem uma área específica porque o trabalho dela é prestar apoio às unidades operacionais. Ou seja, quando a situação está crítica para o policiamento ordinário, essa guarnição é reforçada, com mais treinamento, com mais equipamento. É uma equipe mais de choque, né? Exatamente. Mas onde é que está? Qual é o mapa do crime hoje em Joinville? Nós temos, dependendo do tipo de ocorrência, uma mancha criminal diferenciada. Eu gosto de dizer sempre que a principal preocupação da polícia militar deve ser a vida das pessoas. Consequentemente, as pessoas se veem muitas vezes acuadas com um furto, com alguém que vai sem violência, vai furtivamente tirar algo que não é seu para levar para si. Na tua casa, no teu comércio, exatamente. Ele não usou violência, ele não colocou um revólver na tua... E as pessoas ficam acuadas com esse tipo de crime. E esse crime realmente traz uma sensação de insegurança explícita. Mas na linha de crime é o mais brando. Um dos mais brandos. Na realidade, o que nos importa justamente é aquela ocorrência onde o indivíduo, através da violência, com a arma de fogo em punho, levando em risco a vida das pessoas, ele vem a causar um prejuízo. Que é o assalto. E o assalto. Esse realmente é a nossa maior preocupação, e com os crimes contra a vida, de maneira geral. O homicídio, a tentativa de homicídio e... Feminicídio, que agora está aí. Feminicídio, que na realidade é um homicídio ou uma tentativa de homicídio contra a mulher. Certo. E na realidade nós não privilegiamos esta ou aquela vida. Nós privilegiamos todas as vidas, são uma grande preocupação. Sim, não é só porque é uma mulher que vai ter um atendimento especial naquele crime. Na realidade, ela terá um atendimento especial, sim, porque a lei assim
prevê. Determina. Só que, por outro lado, a vida da mulher não vai ser uma vida mais ou menos importante do que a vida daquele cidadão que tem. De uma criança, de um homem, de uma pessoa idosa. Longe disso. As vidas para nós têm muito valor. Daqui a pouquinho nós voltamos também falando sobre esse mapa, né, da violência, que ele está um pouquinho resistindo, mas eu vou dar o nome dos bairros principalmente para ver se ele concorda. É um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a Imobiliária do Aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta no oferecimento da Imobiliária Zibel, também da Drogaria Catarinense, os seus 100 anos, IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. O que você precisa para ossos, você vai encontrar lá, IOT, e também com a Full Board de São Francisco do Sul para todo mundo. Comandante, coronel, né? Nós no bloco anterior falávamos sobre o mapa da violência. Sim. Certo? E nós temos então 2 bairros em que os números são maiores, né? São, infelizmente, números de maior dificuldades, que é o Paranaguá-Mirim e também o bairro do Fátima. Mas isso não é de hoje, isso já vem se acumulando há algum tempo. Por que esses números não mudam nesses 2 bairros? Na realidade, nós temos 2 batalhões distintos, né, que trabalham no Paranaguá-Mirim e Fátima, diz respeito ao trilho para o sul. Certo. E esse nós temos o 17º Batalhão, que é responsável pelas estruturas de segurança pública da Polícia Militar para aquele fim. Na área do 8º Batalhão de Polícia Militar, a grande preocupação no que diz respeito aos crimes contra a vida, principalmente de homicídio, se dão no Jardim Paraíso. Mas não pela questão dos assaltos à mão armada que colocam em risco a vida das pessoas, mas sim porque existe uma movimentação diferenciada com relação ao tráfico de drogas, a compra desse tóxico, do entorpecente, pelas pessoas de maneira geral, mas principalmente pela grande disputa das facções criminosas no controle desse tráfico. E isso gera dividendos, seja porque existe dívida com relação à boca de fumo, seja porque existe um interesse pela boca de fumo da facção criminosa. E isso gera o confronto, e esse confronto gera o aumento do homicídio. E essa é a grande temática do nosso trabalho, na medida de que isso não é uma simples ocorrência em que nós vamos atendê-la porque foi gerada. Certo. Isso necessita de um acompanhamento diferenciado da Polícia Militar e dos organismos de segurança pública para uma leitura do ambiente, porque
um trabalho não atento da polícia pode gerar um enfraquecimento ou fortalecimento de uma boca de fumo e inclusive de uma facção criminosa. Mas esse caso, na questão dos tóxicos, enfim, eles são os maiores causadores da violência pela vida, né? Ou provocando os assassinatos. Tenho certeza disso. Perfeito. Não tem como se acabar com esses comandos, ao invés de a gente prender lá o fumante, o vendedor da bituca de maconha, ir lá e encontrar aqueles que são os chefes dessa porcaria? Na realidade, o grande problema é que a boa parte do gerenciamento do narcotráfico em qualquer localidade, não só em Joinville, advém de dentro dos presídios e penitenciárias. Consequentemente, se existe comunicação, seja por celular, seja por um pombo, o pombo é aquela pessoa que vai ter contato direto e leva essa informação para outros que fazem parte daquele sistema, consequentemente nós continuaremos tendo aquecido esse tipo de problema. Então a incomunicabilidade desse indivíduo é providencial. Mas não está acontecendo. Mas é um dos problemas que nós temos. O outro problema é que se um rei é deposto, um outro é posto. Se ele não comandar, não coordenar dentro do presídio da penitenciária, alguém vai fazê-lo do lado de fora. Como o faz? Mas tem previsão para essas penitenciárias ficarem isolados, não apenas nos muros, mas também na realidade nós vamos entrar numa discussão em que não diz respeito à Secretaria de Segurança Pública, já que a penitenciária e os presídios são de responsabilidade de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania, e que ela vai ter que ler, ela vai ter que ter o seu panorama e ela deve ter a sua estruturação para dar conta de como vai lidar também com esse problema. Nós sabemos sim que o problema, para fins de segurança pública, é um grande jogo de xadrez em que as peças têm que estar muito bem situadas para que a gente venha a obter um resultado palpável. No ano de 2017, quando me fizeram a pergunta de quais seriam as nossas intenções... ligando, não, né? Não, longe disso. De quais seriam as nossas intenções para o ano seguinte, que seria o ano de 2018, eu dizia que eu já ficaria muito feliz se nós pudéssemos ter... esse silêncio. Se nós pudéssemos manter os mesmos índices que nós já havíamos tido, porque nós estávamos em recorde de homicídio na cidade. E, na realidade, no ano seguinte, através de uma série de fatores e novos planejamentos, novas ações de polícia, nós conseguimos reduzir esse número para metade. Ou seja, aquilo que nós começamos a caminhar de um determinado trabalho já começou a surgir, tomar efeito, surgirem outras espécies de ações, inclusive com a manutenção de efetivos a nível de estado, de Florianópolis e de outras localidades, que harmonizados pela batuta do novo comando geral, que naquele momento havia assumido, já deu um novo norte para a segurança pública do estado como um todo. Então, essas ações coordenadas, elas são providenciais. Nós falamos da tecnologia dentro dos presídios, mas a polícia agora tem tecnologia de ponta para acompanhar do lado de fora. Aqui na sua sala, tu tens imagens do estado inteiro, se tu precisares, além da cidade. Perfeitamente. Tu pode dar uma demonstração ali? Eu fiquei impressionado, né? Porque tu diz, olha, Sérgio, quer ver Florianópolis, tu queres ver o Blumenau, tu queres ver a praça aqui da cidade, não é? Sim. E tudo isso num comando pequenininho que tem ao lado do teu computador ali. Perfeitamente. E daqui nós podemos observar qualquer câmera sob a nossa responsabilidade e podemos aproximá-la. Um zoom enorme, não é? Exatamente. Você vai para o detalhe. Vou para o detalhe, vou aproximando aquilo que realmente me interessa, só que aqui nós temos um certo delay, porque essa minha câmera, eu estou fazendo um espelhamento
daquilo que está sendo monitorado por alguém na nossa central regional de emergência. Certo. Ou seja, eu aqui dando uma admitida como eu estou aqui, eu estou atrapalhando o trabalho que está sendo feito por alguém em algum lugar que está querendo descobrir quem é que está mexendo nesse... Quantas nesse câmeras equipamento. vocês conseguem aqui em Joinville visualizar? Nós temos aqui em Joinville 142 câmeras. Qual seria o ideal? Nós temos um plano de expansão, quando eu digo nós, a Secretaria de Segurança Pública, aliado àquilo que já foi acordado com o município, de até 300 câmeras. Tem prazo para isso? Este ano já éramos para avançarmos mais em números de câmeras. O que está acontecendo neste momento? As 42 câmeras analógicas, que já estão com uma tecnologia defasada, já estão sendo substituídas por novas câmeras digitais que têm um padrão muito mais elevado e que permite que sejam colocadas outras tecnologias junto delas, como câmeras OCR, O que é isso? para verificar as características do veículo, se esse veículo tem algumas pendências, se esse veículo ele tem registro de furto ou de roubo e, consequentemente, sendo interpelado não por uma barreira policial, mas pela própria câmera de vídeo monitoramento. Na prática, alguém foi lá e disse: olha, roubaram meu carro. Imediatamente isso acabou aqui na central de vocês, a Polícia Militar. Isso é colocado numa blacklist, numa lista, onde se o veículo vier a passar por uma câmera da Polícia Militar, por um semáforo, ele vai ser de imediato interceptado e permite que o policial vá a bordo e recupere esse veículo. Mas quando tu fala imediata, porque é automático o sistema? O sistema é automático. E esse sistema ele permite também uma tecnologia para se verificar ações de pessoas e reconhecimento facial dessas pessoas, que se tiverem algum mandado de prisão expedido, eles também são de imediato abordados pelo policial. E aí o sistema já acusa o policial, que já vai fazer a abordagem de imediato. Então o bandido hoje tem mais dificuldade de se esconder. Ele terá realmente muito mais dificuldade de se esconder, e isso já está acontecendo de imediato, já com o vídeo monitoramento humano, onde o policial verifica em loco quem são as pessoas em detrimento das suas ações. Então significa que ele também tem uma câmera com ele, e essa câmera é uma extensão da inteligência aqui dentro. Na realidade esse é o nosso próximo passo, de cada policial ter consigo uma câmera e também na sua viatura uma câmera que vai acompanhar todo o serviço policial. Reduziu esse tipo de equipamento a ocorrência de furtos de automóvel, já que nós falamos em carro? Na realidade, os números de furtos de veículos têm reduzido substancialmente em Joinville. Por conta de que roubou logo na sequência, a polícia pode identificar. E também, principalmente, pela forma como estão sendo colocadas as barreiras policiais em via pública. Na realidade, nós não estamos colocando as barreiras policiais pelo número de pessoas que passam por determinado local, e sim pelas cifras de criminalidade que se tem, e nós colocamos onde o marginal costuma caminhar. Só para você ter uma ideia, nós já estamos com cerca de 15 armas apreendidas somente no Jardim Paraíso. Agora, eu me recordo, não sei se ainda é verdade, de que em alguns lugares, e principalmente em horários, a ocorrência de furto de automóveis é maior por conta de que o bandido entra ou na residência da pessoa, ou no comércio da pessoa, ela entra, faz o assalto ou faz o furto, e nesses horários a polícia tem dificuldade de andar pelo trânsito. As ruas estão congestionadas, etc. E o bandido sabe disso. Perfeito. O bandido sabe disso. Isso continua assim ou há uma outra forma de abordar esse tipo de ocorrência? Na realidade, nós temos uma situação eterna do gato caçando o rato. Sem dúvida. E evidentemente o rato não quer se colocar à disposição para ser pego. Ele vai tentar, da melhor maneira possível, se livrar de ser interpelado pela polícia. Então nós conhecemos realmente esses horários, nós conhecemos os locais onde a criminalidade costuma agir, e consequentemente, se nós não estamos exatamente naquele estabelecimento, nós estamos na proximidade daquele estabelecimento. Aí tu vai me dizer que, não, mas tem lugares em que o veículo, a viatura da polícia não vai chegar. Sim. Porque o trânsito está parado. Daí nós temos as nossas motocicletas. Nós temos a Rocan,
que é a ronda com motos, que é extremamente oportuna para esse tipo de delito e, consequentemente, tem tido resultados realmente surpreendentes no que diz respeito à prisão de assaltantes à mão armada no momento em que eles estão realmente na ação propriamente. É rápida, chega logo, muito rápida, desloca no trânsito. Exatamente. E o nosso serviço de inteligência, de nós estarmos monitorando os locais onde esses tipos de eventos acontecem, também tem nos sugerido a colocar policiais onde realmente o problema está. Essa é a grande faceta daquilo que fazemos. Rio de Janeiro parece-me que um lugar perdido, se a gente observa a televisão, obviamente que o povo não está, né? Mas o número de violência, aquilo é um absurdo, é mais do que guerras. Mas lá o policial também é objeto, infelizmente, da perseguição, da morte, né? Do Sim. bandido em relação à autoridade. Aqui nós temos a mesma dificuldade, o bandido quer enfrentar a polícia, mesmo que as ocorrências não sejam tão divulgadas ou conhecidas? Vamos lá, são realidades completamente distintas, são povos do mesmo Brasil totalmente distintos, consequentemente classe política e policial também completamente distintos. Nós vemos lá uma deterioração dos padrões éticos de uma forma absurda, a ponto de termos inclusive governadores, ex-governadores do estado sendo presos. Quase todos. E aí nós vemos a ligação que se tem o governo ou as pessoas que fazem parte do governo com a milícia, com a criminalidade, formando os verdadeiros cartéis de mafiosos no Rio de Janeiro. Comandante, tem também a questão de que o policial hoje é a profissão mais exposta à sua vida, né? Ou seja, é onde se corre mais risco. E se não, a mais estressante também das profissões. Por que não tem seguro de vida? Eu gostaria também de saber por que nós não temos seguro. Eu gostaria muito de ter o seguro. Porque a família fica, não digo desamparada, mas quando morre o chefe da família ou a mulher trabalhando também com a polícia militar, que muitas vezes ela é o sustento da família, acabou ali, né? Fica com uma pensão pequenininha. Eu adoraria que os nossos parlamentares tivessem essa consciência e olhassem realmente para o policial militar também através desse viés, de poder dar a esse policial um apoio, não só para os casos de enfrentamento policial, mas também nas questões em que ele é submetido a um conselho, é submetido a um inquérito, é submetido a uma ação penal, para que ele tenha realmente a proteção do Estado diante daquilo que ele proporciona para a sua população. Muito bem. Comandante, muito obrigado. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista. Eu sempre gosto de olhar um policial militar na rua, e não é demagogia, e ver ali uma pessoa que tem família, que tem filho, que tem mulher, que tem sonhos, que tem crenças e que está nos defendendo a todo dia, né? De um bandido, de um homem que se desviou, de uma mulher que se desviou, ou, né, alguém que é vítima. Então eu quero dizer que nessa sua missão, que é nobre, é importante também a gente ver que um policial pode ter fé, acreditar que o mundo pode melhorar. Na realidade, eu entendo que o que nos faça ser policial justamente é essa motivação, de entender que as pessoas podem sair da condição em que elas estão e podem mudar para muito melhor, desde que haja fé, desde que haja um mover espiritual correto, desde que ela seja alicerçada numa fé correta, derrubando sofismas, derrubando dogmas não pautados naquilo que realmente está na palavra. Entendo, a palavra de Deus é realmente o grande norte, o grande condutor para a vida das pessoas. Nós não perdemos em nada em buscar a resposta para a nossa vida naquilo que está na palavra. A palavra é a espada daquele que busca Deus. Da mesma forma que a nossa arma é a nossa defesa contra a ação ilegal do criminoso. Ou seja, a última alternativa para o policial é a arma. Em contrapartida, a primeira alternativa para o ser humano é a Bíblia. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que a minha missão enquanto jornalista é mostrar os exemplos bons e nem tão bons assim para que você julgue
aquilo que é mais importante na nossa comunidade. Fiquem com Deus, até o próximo. O Sérgio Silva vai apresentar.